Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui o deputado federal André Janones, falando ao vivo, direto de Brasília, aqui um dia após a Câmara dos Deputados derrubar a PEC do voto impresso. E pessoal, eu decidi fazer essa live em respeito a vocês. Eu tenho recebido muito questionamento nas redes sociais e eu vou dividir aqui esse questionamento em 3 grupos de pessoas e vou dar uma resposta para cada um desses 3 grupos. Eu vou me dirigir às milhares, os milhões de brasileiros que estão me apoiando, parabenizando e orgulhosos da minha atuação ontem no plenário da casa e do meu voto, orgulhosos do meu voto, vou dizer para esses. Vou falar para aquelas pessoas que são pessoas de bem, que simplesmente não estão entendendo e têm ido até as minhas redes sociais e dito o seguinte: Janones, explica pra gente essa questão do voto impresso, por que você votou contra? Tá tudo muito confuso, mas o voto impresso não é bom, não representa uma segurança a mais, já que a gente vai sair de lá com um comprovante, já que a gente, além de votar na urna eletrônica, a gente vai ver o nosso voto impresso caindo na outra urna. Isso não traz mais segurança, mais confiabilidade? Por que ser contra isso? Essas pessoas também têm me questionado e vou responder também para os extremistas, aquelas pessoas que existem tanto na direita quanto na esquerda, que são as pessoas que acham que são donas da situação, que entendem, acham, acreditam que o Brasil, que o mundo, que todo o povo gira em torno do umbigo delas e que a vontade delas tem que sempre prevalecer, como se nós estivéssemos em uma ditadura. Então eu vou falar para esses 3 públicos. Bom, primeiro eu quero me dirigir às pessoas que têm nos apoiado, e são milhões e milhões de brasileiros, milhares de mensagens que eu tenho recebido todos os dias, das pessoas que conseguiram compreender o perigo que representava esse voto impresso, que na verdade o perigo não é o voto impresso, e eu vou detalhar aqui para vocês. Então eu quero primeiro deixar o meu agradecimento às pessoas que nos apoiaram, que estão nos apoiando e que entenderam o objetivo maligno que estava por trás dessa proposta. Então a vocês o meu agradecimento, de todo o coração, e peço que vocês compartilhem essa live para que essa verdade chegue ao máximo de pessoas possível. Eu continuo contando com o apoio, com o carinho, com a atenção de vocês, e vocês continuem contando comigo para tudo que for de interesse do povo brasileiro. Bom, agora vou me dirigir ao segundo grupo, que são aquelas pessoas bem intencionadas, pessoas de bem, não são radicais, não são loucos, não acreditam que a Terra é quadrada, não são negacionistas, mas que estão em dúvida. Ouviram dizer nas redes sociais que o voto impresso é bom, que o voto impresso traz uma segurança a mais, já que o eleitor vai votar na urna eletrônica e o voto dele vai cair impresso na outra urna. E essas pessoas me questionaram, e é principalmente para essas pessoas que eu estou fazendo essa live, porque são pessoas que estão simplesmente em dúvida e pedindo um esclarecimento. Janones, você que é um cara do bem, que é um cara honesto, que não deve nada para o TSE, nada para o STF, porque hoje o presidente da República deu uma declaração dizendo que quem votou contra o voto impresso ou foi chantageado, ou é porque deve para o STF, para o TSE, ficou com medo, porque está envolvido em escândalo de corrupção, ficou com medo de ser condenado. Pois bem, quero dizer ao presidente da República que eu não devo nada, eu sou ficha limpa, nunca fui e encho a boca para dizer que nunca serei condenado por nenhum crime de corrupção, por nada contra o povo brasileiro. Eu sou limpo, eu sou um cara íntegro, honesto e correto. Você pode até discordar da minha opinião, é um direito seu, afinal a gente vive em uma democracia, mas você não pode questionar a minha integridade, o meu caráter e o fato de eu votar de acordo com as minhas convicções. Então, as pessoas falam: Janones, mas você é um cara que está sempre do lado do povo, é ficha limpa, não deve nada para o STF, nada para o TSE, só explica para a gente por que ir contra o voto impresso, já que o voto impresso traz mais segurança. Pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque essa fala aqui é a principal e é essa fala que vai dar o argumento para vocês que são a favor, que são contra o voto impresso, poder discutir. E para você que é a favor, talvez mudar de opinião, conseguir entender o perigo dessa proposta. Ninguém é contra o voto impresso. Tanto eu como os outros 512 deputados somos favoráveis ao voto impresso,
se no voto impresso não estivesse intrínseca a possibilidade de apuração manual dos votos. Esse é o grande perigo. Se a deputada Bia Kicis, autora da PEC que foi votada e rejeitada ontem, tivesse incluído algum artigo na PEC que afastasse a contagem manual dos votos, eu teria votado sim a favor do voto impresso. Nesse cenário não teria problema trazer mais segurança à população. O problema é que ela não colocou. E o deputado Felipe Barros, que foi o que teve o relatório rejeitado, ele foi além. Ele colocou que não teria prevalência do voto eletrônico em caso de diferença nos resultados. Vamos traduzir isso aqui? Vamos falar no popular aqui para vocês entenderem o que ia acontecer? Se eu, por exemplo, sou candidato a deputado federal, se na urna eletrônica eu tiver, sei lá, vou inventar um número qualquer aqui, 100 mil votos, e aí vai conferir os papelzinhos, deu lá que eu tive só 99 mil votos. Esses votos a menos que eu tive no papelzinho, na cédula, porque o voto impresso você não vai pegar o papel, você não vai votar na cédula, você vai votar na urna eletrônica, mas quando você votar na urna eletrônica, você confere seu voto no papel e ele cai dentro de uma outra urna. Caindo dentro dessa outra urna, cai lá para quê? Para que um candidato... Vamos pegar o exemplo de candidatura à presidência da República que fica melhor. O candidato derrotado pode pedir recontagem dos votos. Então é óbvio que o candidato que perder as eleições, ele vai pedir a recontagem dos votos. Senão não teria sentido imprimir o voto. Imprimiu justamente para, caso o candidato derrotado queira, ele pedir a contagem manual dos votos. Aí imaginem só, a urna eletrônica deu uma quantidade de votos, 50 milhões de votos para um candidato a presidente, e aí o candidato que perdeu fala assim, não, eu quero que conta manual, no papelzinho. Aí vai ter que contar cédula por cédula, exatamente como era antigamente. Mas, Janones, e daí? E daí que vai demorar a apurar? Pelo menos a gente vai ter segurança. Sabe o que é o grande problema disso? Que no passado, um pouquinho antes da minha geração, eu ainda peguei um pouco esses casos na infância, e estudando sobre direito eleitoral, era muito comum fraudes, principalmente no interior. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade de 100 mil habitantes, eu sei a realidade do interior. Era muito comum os velhos coronéis da política que queriam se perpetuar no poder ir lá e sumir com um voto, e rasurar, e ameaçar mesário, intimidar, ameaçar perseguir o cara, tirar o emprego dele, perseguir a família, para alterar, fraudar alguns votos. E um voto que você fraudar, você já coloca em risco todo o processo eleitoral. Vocês lembram na eleição do Senado, em 2019, para escolher o presidente do Senado, quando o senador Davi Alcolumbre foi eleito? Vocês lembram o que aconteceu? Pessoal, o pessoal puder parar de digitar aí um pouquinho para prestar atenção, eu vou ficar muito agradecido, porque eu acho que esse é um tema relevante e é bom que você compreenda tudo como se dá para poder emitir a sua opinião. O presidente do Senado, pessoal, alguém fraudou uma cédula e por conta de uma cédula fraudada teve que fazer toda a eleição de novo. Colocaram uma cédula a mais dentro da urna e aí não batia o número de votos com o número de cédulas na urna, teve que fazer tudo de novo. Então, se a gente permitisse a contagem manual dos votos, eu não vou nem falar voto impresso, porque a polêmica não está em torno do voto impresso. A polêmica principal é em torno da contagem manual dos votos, de você pegar o voto que foi impresso, o candidato derrotado pegar o voto que foi impresso e pedir a recontagem manual de 120, 140, 150 milhões de votos no Brasil. Uma despesa gigante, mas principalmente abre espaço para que milícias armadas atuem sumindo com urna, sumindo com votos, rasurando, mesário rasurando votos, né? Como acontecia no passado. Quem for mais jovem, pergunta os seus pais, os seus avós, como era no passado. Esse é o nosso medo. Esse era o nosso pavor, colocar em risco a democracia, deslegitimar todos aqueles que foram eleitos. Sabe por que hoje eu posso estar do lado de vocês? Sabe por que hoje eu posso ser a voz de vocês dentro do Congresso Nacional? Graças a Deus, a vocês que me elegeram e à democracia. A gente vive em um regime que permite que as minorias, as maiorias, que todo mundo seja ouvido. É graças à democracia que eu posso representar vocês. Já imaginou se a gente colocasse em xeque nas últimas eleições
Ah, mas o voto na urna não é confiável, então o Janones não pode estar lá não. Abre espaço para amanhã ou depois alguém vir aqui e fala, não, tira esse... eu tô contrariando os poderosos, e eles falam assim, não, tira esse Janones daí que ele tá incomodando demais. Ele está defendendo pobre, ele está defendendo minoria, ele está falando em auxílio emergencial. Vamos tirar esse cara daí, vamos falar que a eleição foi fraudada, a gente arruma uns votos impressos aqui, rasga alguns, some na hora de fazer a apuração do voto impresso, não bate com a urna eletrônica e pronto, a gente deslegitima o mandato dele. Eu sempre representei vocês, tive sérios embates dentro da Câmara dos Deputados, fui alvo de um processo de cassação de mandato no Conselho de Ética por denunciar casos de corrupção, mas eu sempre atuei dentro dos limites da Constituição Federal. Eu nunca... Olha, em 2018, quem me acompanha desde antes de eu ser deputado, lembra que eu fui condenado pelo STF por brigar com alguns políticos, por dizer que era bandido, que era corrupto, denunciar conchavos, tráfico de influência. Eu fui condenado. Em última instância, tive que pagar, não me recordo, acho que foi 20 mil reais de indenização, 10 ou 20 mil reais. Aí tem um imbecil pedindo intervenção militar, Ruth Ferreira, tem um imbecil pedindo intervenção militar, um imbecil que não sabe que se tiver intervenção militar, ela não pode nem estar aqui latindo pela rede social, não pode falar nada porque toma cacetada toda vez que falar. Então é esse tipo de gente que a gente tem que calar, gente que quer nos calar. A gente tem que calar quem quer nos calar, porque assim quem vence é a democracia. Ninguém nos cala. Ninguém cala o povo. Ninguém cala a minoria, ninguém cala a maioria, ninguém cala a direita, ninguém cala a esquerda. Isso é democracia. Mas só contando aqui para vocês, então eu fui condenado. Sabe o que eu fiz? Eu atuei dentro dos limites da Constituição. Eu gravei um vídeo, alguns de vocês devem lembrar, lá na porta do STF, com a decisão na mão e descendo o pau. Dizendo que era um absurdo, que era uma vergonha, exerci meu direito de expressão, mostrei a minha revolta, o vídeo viralizou no Brasil inteiro, mas eu não falei em fechar STF, eu não falei em acabar com garantias individuais, eu não falei em acabar com democracia, eu não falei em intervenção militar, eu não falei nada disso. Então não me confundam com esses ratos de esgoto que querem intervenção militar, que infelizmente saíram do esgoto por um breve período, logo vão voltar. Eu tenho fé em Deus que o ano que vem nós vamos mandar esses ratos de esgoto que pedem intervenção militar todos de volta para onde nunca deveriam ter saído. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, então, não é o Janones é a favor do povo brasileiro, mas para ele ser a favor do povo brasileiro, a gente precisa de um regime chamado democracia, porque na ditadura não é todo mundo que tem voz. Na ditadura só tem voz quem os poderosos querem que tenha voz. Então eu sempre vou estar ao lado de Deus, do povo e da democracia, porque é graças à democracia que eu posso representar vocês aqui no parlamento. E o presidente Bolsonaro, infelizmente, se mostra um ingrato, né? Um muito ingrato, uma vez que foi graças à urna eletrônica que o filho dele pôde ficar 4 mandatos como deputado estadual, que ele ficou 7 mandatos como deputado federal. Ora, a urna eletrônica sempre foi confiável. Enquanto eles ganham, ela é confiável. Agora, quando vê o risco de perder, ela deixa de ser confiável. Isso é choro de perdedor. E você que está indeciso, que não está entendendo o assunto, que não estava entendendo, tente compreender. Você não é bobo, você não é idiota. Você talvez esteja sendo manipulado. Janones, mas você está dizendo que eu estou sendo manipulado? Então você está dizendo que eu sou bobo? Não, muito pelo contrário. As pessoas mais puras de coração, as pessoas mais boas, talvez tenham um pouco de ingenuidade, e essas são as mais fáceis de serem atraídas por esses falsos discursos. Então o problema não é o voto impresso. Quando alguém falar do voto impresso, você responde o seguinte: o problema não é o voto impresso, o problema é apurar esses votos manualmente. Aí eles vão dizer para vocês, mas a gente não quer apuração manual não. Então para que quer imprimir o voto? O voto impresso, ele só tem alguma validade se ele for ser apurado depois. Então espero que tenha esclarecido essa polêmica para vocês. Não me arrependo do meu voto. Votaria quantas vezes preciso for. Se a matéria voltar no plenário, votarei novamente contra a contagem manual dos votos. Sou democrático, ouvi vocês todas as vezes, fiz 6 enquetes, 3 no Instagram, 3 no Facebook, em todas elas, a maioria absoluta dos meus eleitores, dos meus seguidores, pediram para eu votar não ao voto impresso. Ah, Janones, mas eu pedi para você votar assim. Meu amigo, nós estamos em uma democracia. Democracia não é fazer a sua vontade nem a minha, é a vontade da maioria.
é ouvir todos, é as minorias terem voz, mas a vontade da maioria, ela prevalece, tá? Eu ouvi todos, democraticamente, como sempre fiz. A maioria pediu para que eu votasse não a contagem manual dos votos. E foi o que eu fiz. E tenho a consciência tranquila. Votei não só porque eu ouvi vocês, mas tenho consciência tranquila, principalmente porque não me vendi, não me corrompi. Votei de acordo com a minha consciência, com aquilo que eu acredito. Eu não votaria contra um sistema que trouxe todos nós até aqui, que colocou o presidente Bolsonaro na cadeira de presidente da República. Se o presidente Bolsonaro ontem, durante o desfile dos tanques de guerra, ele estava lá no alto lá da rampa do Palácio do Planalto, de terno e gravata, como chefe de Estado para receber um convite, se ele estava lá no alto da rampa do Palácio do Planalto, como presidente da República de um país, e não dirigindo aquele calhambeque que mais parecia fumacê da dengue, ele deve isso à urna eletrônica, que garantiu 76 anos de salário, se somar todos os mandatos dele e dos filhos dele, e que, repito, tirou ele de onde ele estava, né? Porque ontem era para ele estar dirigindo os calhambeque, soltando fumaça, e colocou ele na rampa do Palácio do Planalto. Quem fez isso foi o povo brasileiro, expressando a sua soberania via urnas eletrônicas. Tá? Se quer questionar, questiona sempre. Nunca questionaram quando ganharam as eleições. Agora, com a eminente derrota, questionam a legitimidade das urnas eletrônicas. Ganhando ou perdendo as eleições, eu sempre vou agir ouvindo vocês e de acordo com a minha consciência. Não quero me perpetuar no poder, estou aqui para deixar a minha marca de honestidade, de defesa da democracia. E você que mesmo com essa explicação continua discordando de mim, eu quero dizer o seguinte para vocês. É salutar essa discordância. Você tem que entender o seguinte, a gente vive em uma democracia e é normal você discordar de mim. Eu só espero que isso não jogue por terra todo o trabalho que a gente desempenhou na defesa das vítimas de Brumadinho, na reforma da Previdência, quando tentaram caçar o meu mandato, na luta pelo auxílio emergencial. Eu te desagradei ontem e vou te desagradar outras vezes, porque eu não estou aqui para atender o seu interesse em particular, eu estou aqui para atender também o seu interesse, mas também o interesse dos outros 220 milhões de brasileiros que compõem esse nosso país. Então, que a gente possa compreender, que a gente possa conviver com as diferenças. Eu continuo discordando, tranquilo, eu continuo aqui, você nunca vai me ver nas páginas policiais, você nunca vai me ver roubando o seu dinheiro, você nunca vai me ver envolvido em nenhum ato de corrupção. Então, pode discordar de algumas ideias minhas, de alguns votos, mas eu tenho a felicidade, a alegria, né, e eu coloco um sorriso no rosto para dizer para vocês que da minha integridade, honestidade e das minhas boas intenções ninguém nunca vai poder questionar. Eu disse que eu queria mandar um recado para 3 grupos de pessoas, para quem está nos apoiando, para as pessoas de bem que não estavam entendendo, estavam em dúvida, e agora um recado final para os extremistas, né? Já mandei recado para os extremistas da esquerda em outras situações, agora para os extremistas aí, que você nunca mais volta, você nunca mais ganha eleição. Deixa eu dizer uma coisa para você, numa democracia, quem escolhe os representantes do povo é todo um povo, não é só um grupo, não é só uma parcela, não são só os eleitores do presidente Bolsonaro que votam, não são só os eleitores do presidente Lula que votam, não são só os eleitores de nenhum candidato que vota. Todo mundo vota. Você tem direito de manifestar o seu apoio a mim, me dando o seu voto quando eu for candidato. Você tem direito de manifestar o seu descontentamento comigo não votando em mim. Mas eu quero dizer para vocês que não é a minha, não é a sua, não é o do João, da Maria, isoladamente, que vai decidir as eleições. É o voto de todos nós. Nós somos um tijolinho em uma construção. Nós somos tudo e ao mesmo tempo não somos nada, porque individualmente a gente é apenas mais um, né? No meio a um país de 200 milhões de eleitores, mas juntos nós temos força. Então, fica aqui o meu respeito a todos vocês, mas a esses extremistas eu quero dizer, olhando nos olhos de vocês, que eu não tenho medo de vocês, que vocês não me intimidam, que a opressãozinha de vocês, desses que são valentões nas redes sociais e frouxos na rua, esse bando de covardes que ameaçam pelas redes sociais, que eu mando uma banana para vocês, que vocês não me intimidam, que eu não tenho medo de vocês, que eu não tenho medo do discursinho de vocês, do mimimi de vocês,
tá? Porque nós vivemos em uma democracia. O Brasil não é propriedade de vocês. O Brasil é propriedade de todos os brasileiros. E vocês vão aprender, por bem ou por mal, na marra, a conviver com quem pensa diferente de vocês. Vocês vão aprender a conviver com a diversidade. Vocês vão aprender a conviver em uma democracia, onde a pessoa do seu lado pensa totalmente diferente de você, mas você não vai oprimir ela, xingar, falar palavrão e mandar ali para aquele lugar e falar nunca mais volta, não sei mais o que e tal, tal, tal. Você não é dono do Brasil. O Brasil é de todos os brasileiros e ninguém está contrariando o interesse do povo. Posso estar contrariando o interesse de uma parte do povo, como qualquer voto que você dá, você contraria os interesses de uma parte do povo. Mas a grande maioria entende o momento que a gente vive, entende a importância da democracia e quer continuar tendo voz na Câmara dos Deputados. Fiz 6 enquetes, em todas elas foi uma diferença gigantesca, mais de 80% das pessoas contra o voto impresso. Para finalizar, vou fazer mais uma última enquete aqui. Você que está me assistindo agora, vamos ver o que vai ter mais. Curtida, amei, o coraçãozinho ou a carinha de bravo. Se você é a favor do voto impresso, se você é a favor da contagem manual dos votos, né? Ele vai ser digitado na urna eletrônica, imprimido, cai numa urna e depois ele pode ser contado manualmente. Se você é a favor disso, mesmo sabendo da influência de políticos, de poderosos, da milícia para alterar o resultado final das eleições, se você é a favor disso, você vai clicar em amei. Mas se você é contrário a isso, você é a favor da democracia, você confia nas urnas eletrônicas que trouxe a mim e ao presidente Bolsonaro até onde nós estamos hoje, se você acredita em uma eleição limpa, transparente e quer continuar sendo respeitado, e principalmente se você se sentiu representado por mim ontem na Câmara dos Deputados, com o meu voto, com a minha atuação, com a minha fala, clique então na carinha de bravo lá, aquele lá, GRR, né, a carinha de mal, de bravo. Então, a favor do voto impresso, clica em amei. Contra o voto impresso, clica na carinha brava. Vamos fazer um teste. Se bem que agora que muita gente já deu amei na live, né, eu acho que eu tinha que ter feito o contrário. Vamos fazer o contrário? Não sei, pode virar uma confusão aqui, mas vamos fazer o contrário. Se você se sentiu representado por mim ontem, com o meu voto, com a minha atuação, clique em amei. Se você não se sentiu representado, clica na carinha de bravo. Então, correção feita. Nós estamos aqui com muita gente online. Vamos lá. Se você se sentiu representado ontem, durante a minha fala, com o meu voto, né? Ou seja, se você é contra o voto impresso e se sentiu representado com a minha fala, clique em amei e dá um coraçãozinho. Se você é a favor do voto impresso e, portanto, você não se sentiu representado por mim ontem, clique na carinha de bravo. E por fim eu quero dizer para você, mesmo você que está contrariado, que eu já não, eu continuo contra, eu quero dizer para você que eu vou continuar te representando aqui dentro, te defendendo com honestidade, com coragem e com ética, mas principalmente de forma democrática, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, que Ele continue nos abençoando. E agora, votação tensa de novo, reforma tributária em pauta e cassação do mandato da deputada Flor de Lis, acusada lá de assassinar o marido. Eu já manifestei meu voto, mas quero ouvir vocês também em uma enquete que eu vou fazer aí já, tá bom? Então, é isso aí. Se ficou satisfeito com a minha atuação ontem, clique em amei. Se ficou decepcionado por algum motivo, clique na carinha de bravo. Vamos fazer uma última enquete aqui. Valeu, tamo junto.